Bom, aqui a gente tem uma viga, certo? Tem uma carga distribuída e aqui tem um apoio fixo e um apoio móvel, certo? No apoio fixo, nós vamos ter duas forças. Tem a força, vou chamar ele de A, então vai ser FAY, e aqui também tem uma força FAX. Já no apoio móvel, a gente só tem uma força aqui perpendicular à superfície de FBY. Bom, então, nesse caso, aqui a gente tem as forças, precisa achar FAY e FBY. Aí, a gente vai fazer a somatória das forças. Bom, então aqui a gente tem que achar as forças, as reações de apoio, certo? No caso, a gente vai fazer a somatória das forças igual a x, de x, que vai ser igual a zero, porque aqui a gente só tem, por aqui, FAX, certo? Que vai ser igual a zero. Então, as forças de x vai ser igual a zero. E aí, fazendo a somatória das forças de y, nós vamos ter aqui o carregamento, a gente tem que fazer uma força resultante, que vai ser o carregamento vezes a distância. A força aqui em cima de 120 kN, que vai ser 30 vezes 4 metros. Então, aqui a gente tem, na somatória das forças de y, vamos considerar desse lado aqui negativo, apontando para cima negativo e para baixo positivo. Então, a gente tem menos FAY mais 120 mais 15 menos FBY mais 15 igual a zero. Então, aqui a gente passando o FAY e o FBY para o outro lado, nós vamos ter FAY mais FBY, que vai ser igual a 150 kN. Bom, então aqui a gente vai deixar essa fórmula aqui por enquanto e vai fazer a somatória do momento. Vou fazer o momento em A, que é um apoio fixo, então ele tem mais forças, tá? Mas pode fazer em qualquer apoio. Bom, então a força do momento em A é igual a zero, vou considerar sentido horário como positivo. FAY não entra no momento porque não tem distância em relação ao apoio A. 120 kN vai ser, como tá no meio do triângulo, isso aqui é um triângulo, então ele tá bem no meio, vai ser vezes 2. Então, vai ser 120 vezes 2, positivo porque ele está rotacionando em relação ao ponto A no sentido horário. Então, que é positivo. 15 kN vezes essa distância aqui, que vai ser 7,5, também positivo, porque também está rotacionando em relação a no sentido horário. Aqui vai ser menos FBY, porque ele está em anti-horário, vezes 7,5 e mais 15 vezes 10,5, que é a distância total, tudo isso igual a zero. Então, a gente vai ter aqui, passando FBY para o outro lado, a gente vai ter 7,5 FBY, que é igual a 510. Somando tudo isso daqui, vai dar 510. Então, vai ser FBY igual a 510 sobre 7,5. Então, a gente tem aqui FBY igual a 68 kN. Já achamos o FBY. Então, a gente vai trocar aqui o FBY nessa fórmula. Então, vai ser FAY igual a 150 menos 68, né? Porque o FBY passou para o outro lado. Isso aqui vai dar 82 kN. Então, aqui encontramos as reações de apoio. Agora, a gente vai fazer o diagrama de momento. Aqui a gente vai ter o diagrama de esforços, tá? Aqui eu copiei novamente a mesma viga, porém com as forças as reações de apoio já calculadas. Aqui nós vamos ter a força normal, porém ela vai ser igual a zero, porque ela em relação a x não tem nenhuma força aqui em relação a x. A força cortante, ela vai ser dada em quilonewtons, tá? E ela é uma função do primeiro grau, então, consequentemente, o momento fletor... Então, aqui a gente vai ter o momento fletor, que, consequentemente, é uma função do segundo grau.
e ela vai ser dada por quilonewtons vezes metro. A gente vai fazer um corte aqui como se fosse um corte de gilete. Então, aqui, onde tiver força, a gente vai cortar. Então, aqui A, B, C, aqui a gente vai cortar D e E. E aqui tem essa força de 15, F. Bom, então vamos lá. A força normal, ela não tem nenhuma força, como é em relação a x, não tem nenhuma, então sempre vai ser 0. A força cortante, vamos começar do ponto do corte A. Aqui no A, a gente só tem essa força de 82 kN. Então, aqui ela vai ser 82. Nesse sentido, e considerando o corte, considerando tudo que tá aqui, e aqui, esquece todo esse lado, vamos considerar só depois do A. Nesse sentido, ela é uma força positiva, então ela vai estar aqui, tá? E aqui já a gente pula essa parte, tá? Vamos para depois do corte. No caso, depois do corte, aqui em C, no corte C, a gente tem essa força de 82 kN positiva e essa força de 120 kN negativa, por conta do sentido dela, cortando desse lado para cá. Então, 120 negativo mais 82 positivo dá menos 38 negativo. A gente vai colocar aqui, tá? Então, a gente liga um ponto no outro. Aqui é 82 positiva. Tá? Só para saber em relação ao que a gente tá falando. E aqui ela tá negativa, nesse ponto aqui é 38. Bom, então agora a gente vai pro ponto D, pro corte D. No corte D, a gente esquece esse lado, tá? Esquece o lado C, A e B. Vamos considerar só o E e o F. Aqui a gente tem uma força de 15 kN e outra força de 15 kN, ambas positivas. Porque agora a gente está considerando esse lado do corte, esquecendo a parte esquerda e considerando só a parte direita. Então, agora, essa força nesse sentido, ela é uma força positiva. E a gente vai ter esse 68 aqui negativo, certo? Então, no corte D, ele também vai ser 30 menos 68 vai dar menos 38. Então, aqui, como aqui também era menos 38, ela segue constante até o ponto D. Aqui, menos 38, certo? Também negativo. Bom, e aqui já no ponto E e o F, a gente só tem essa força de 15 kN. Então, aqui, como eu falei, desconsiderando toda a parte esquerda e considerando somente a direita, essa força nesse sentido é uma força positiva. Então, vai ser aqui 15 kN positivo. Ok? Então, aqui já está o diagrama da cortante. Aí, na questão do momento, a gente vai olhar para a cortante. A gente tem aqui uma força de 15 kN vezes uma distância de 3 metros, certo? Então, vai ser 15 vezes 3 metros, que dá 45. Então, aqui a gente considera 45 metros. Tá fora de proporção, tá, gente? O diagrama. Então, aqui ficaria 45 metros. Metros não, perdão. 45 kN por metro. Quilômetros metro. 45. Bom, e aí aqui a gente vai olhar também no diagrama da cortante, a gente vai olhar o seguinte, que tem menos 38, correto? Vezes essa distância, que é 3,5, aí você faz aí menos 38 vezes 3,5 dá valor de 133 negativo. Porém, aqui a gente do lado tem um momento já de 45. Então, vai ser menos 133 mais 45, dá um total de 88, que vai estar mais ou menos aqui. Continuar um pouco essa linha. Tá mais ou menos aqui, né? Então, aqui a gente vai ligar os pontos também. Aqui a gente tem 88 kN/m. Negativo. Ok? Bom, e aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente tem esse triângulo. A gente tem que descobrir essa distância aqui, porque
No quadrado é a base vezes a altura, já no triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Como a gente não sabe o valor dessa base, a gente vai ter que achar o x. A altura do triângulo, vou fazer esse triângulo aqui do ladinho, tá? Vou fazer o mesmo triângulo. X, aqui a altura é 38, certo? A altura dele é 38. A gente quer encontrar a base. Então, a base vai ser igual a 38 sobre o carregamento, que aqui em cima era 30 kN, certo? Então, o x vai ser igual aqui novamente. 38 sobre 30, que é igual ao valor de 1,267, desculpa. Vai ser a base. Então, a área desse triângulo vai ser 1,267 vezes a altura, que é 38, tá? Vezes 38 sobre 2. Isso aqui é a área do triângulo, que vai chegar num valor de 24. Ok? Então, agora a gente vai pegar a área, que é 24, e somar a esse momento. Por quê? Aqui não é menos 38, então aqui vai ser menos 24 também, gente. Se aqui é menos 38, aqui vai ser menos 24. Como ficou o mesmo sinal, a gente vai somar a esse 88 negativo. Tá? Vou até pôr um menos aqui. Então, menos 88 mais menos 24 é o valor de 112. Então, a gente vai descer aqui, mas esse valor de 112 é até aqui, até onde esse triângulo termina. Tá? Então, aqui, ó. Que vai ser o valor de 112, mais ou menos aqui. E no caso, aqui a gente achou 112, você pode até tirar a prova real utilizando esse triângulo também, que aqui a gente tem uma altura de 82, né? Para encontrar a base, a gente faria 82 sobre o carregamento, que é 30, que dá o valor de 2,73. E aí vai ser, a área vai ser igual a 2,73, 733, né? Vezes 82, dividido por 2, que é o valor também de 112. Então, aqui você já tem a prova real, que realmente nesse ponto é 112. No corte A, aqui a gente vê que não tem nenhuma distância, então é zero. Então, sempre no A e no F vai ser zero o momento. Então, ele vai sair daqui de 0 até o 112. Por que que aqui nesse triângulo é 112? Porque se a gente for subtrair ou somar, tanto faz, com zero, vai dar o próprio 112, né? Então, aqui é negativo. Bom, e aí, como vocês podem ver, o diagrama do momento dá uma parábola, porque é uma função do segundo grau. E a da cortante é uma função do primeiro grau. Então, aqui tá o diagrama de momento, fletor e também da força cortante.